Estado menor ou da ausência de Estado. Alguns clássicos seriam, mas como haveria estradas se, né, sem o Estado? Minha pergunta é, tem algum questionamento que é difícil responder com relação a isso? Tem algum tipo Olha, de pergunta que te tem. fizeram ou que você já se Nas fez e fala, estradas. putz, não sei como é que ficaria. Não sei Tem alguns responder. pontos que realmente são complicados de você chegar através do direito natural, tá? Eu sou bem aberto com isso, eu falo que tem coisas que... Tanto que uma das coisas que eu falo é que eu acho, sinceramente, que o direito, né, o ordenamento jurídico numa sociedade sem Estado, ele não vai ser apenas a ética libertária. A ética libertária vai ser a base, vai ser o coração da coisa. Ética libertária, para quem não sabe, é o direito de propriedade e o direito de liberdade. Então, aquilo ali vai ser o coração da coisa, mas vai haver, a minha visão é que vai haver camadas de decisão, seja por tribunais que lançaram jurisprudência, seja por contratos voluntários, você assina um contrato aceitando aquela lei, mas tem coisas que são Condomínios. realmente... condomínios, pode ser um condomínio numa cidade, pode se existir no futuro uma visão de uma cidade como um grande condomínio, é uma possibilidade. Mas o que eu vejo que são os principais pontos que são muito difíceis de você derivar do direito natural? O primeiro é a questão da maioridade, porque é inevitável você imaginar que uma criança de 5 anos não tem capacidade de tomar decisão o que ela quiser. Ela não pode consentir com um monte de coisa por aí, isso é uma coisa evidente. É uma coisa bastante clara também que uma pessoa de 20 e poucos anos, 25 anos, já tem capacidade de fazer isso. Agora, e qual que é o ponto? Onde é que a coisa muda, né? Então, eu tenho um vídeo sobre isso no canal, em que eu explico, né, as várias considerações que precisam ser feitas nisso daí, mas no final o que eu deixo no vídeo é que, olha, esse tipo de decisão vai ter que ser uma coisa cultural daquela região, vai ser uma coisa que as pessoas daquela região vão decidir como vão fazer essa transição da infância para a idade adulta. Então esse é um ponto que eu falo, é uma coisa que a ética libertária não te dá a resposta. Ela por si só não te dá a resposta. Eu vou dar um exemplo. No judaísmo, a maioridade do homem é aos 13 e da mulher aos 12. Então, E é uma resolvido. coisa É uma coisa cultural, não cultural, existe uma lei, uma definida. punição. Exatamente. Cultura faz. E eu acredito que a maior parte das culturas já tinha alguma coisa assim. Eu lembro que eu fiz a pesquisa no vídeo, parece que os gregos era quando a menina menstruava, quando o menino começava a ter pelo no saco. Enfim, você tem algum fator cultural. O importante é que tem que estar definido isso, porque é uma questão óbvia, né? Ou seja, você não pode aceitar que crianças tenham capacidade de tomar decisões. Isso aí você vai cair em casos Eu totalmente acho que absurdos. sociedades que adotarem esse tipo de lei vão acabar acabando. Pois é, Porque você a acaba ausência de não tendo a valores acaba... coesão, Né? não tem a coesão social, né? Não tem Exato. uma visão de sociedade em si, porque você levar a criança até a idade adulta é uma das tarefas mais centrais da sociedade, né? Incluindo tanto os pais quanto toda a rede de apoio, quanto todas as outras pessoas na sociedade. Então isso realmente é uma questão, é um ponto que eu falo que é uma resposta difícil. Como vai ser isso daí? Outra coisa que eu também levantei até recentemente, eu lembrei por conta disso, a questão da manipulação genética. É uma coisa que eu, sinceramente, não sei qual vai ser a resposta. Eu acho que a gente está, em termos de técnica de manipulação genética, a gente já passou do ponto há muito tempo de poder fazer um ser humano adaptado ao que a gente quer. Se você quiser ter filho com olho azul, eu tenho certeza que hoje isso existe técnica para fazer isso. E A por que os questão chineses não fizeram? eu não sei se não fizeram ou não. Hein? Bom, talvez tenha feito. Tem umas histórias de Se não, experiência chinesinhos de olho genética na azul. China. Enfim, não, olha só, olho azul eu dei como um exemplo simples, um exemplo que não tem, em tese, não fere ninguém, mas a situação mais crítica é, como eu até mencionei nesse vídeo que eu falei sobre manipulação genética, seria a possibilidade de você produzir um ser humano propositalmente subserviente e com inteligência limitada para seguir tarefas domésticas.
É uma coisa que... Né? Admirável ao Mundo Novo, né? Exatamente, é a premissa deles lá, né? Eles faziam as 5 classes lá, classe A, B, o C. alfabeto, né? Exatamente, isso daí. Então, ou seja, isso é uma preocupação, porque em tese, pela ética libertária, se você tem capacidade de argumentação, você é um sujeito de direitos. Se você não tem capacidade de argumentação, você não é. Agora, e aí? O cara pegou o DNA humano e modificou para a pessoa, de propósito, não ter capacidade de argumentação. Ser só um ser subserviente. Então, em tese, isso seria uma coisa. Mas não faz sentido. Você concorda comigo que não faz sentido isso? Então, assim, são pontos que eu não tenho dúvida que a jurisprudência ou leis privadas vão ter que resolver, não vai ter jeito. Eu acho que a gente não chegou até aqui para ficar menos civilizado. Sinceramente, eu não acho que o anarcocapitalismo, o ancapistão vai ser um lugar mais selvagem do que a democracia. Eu gosto de pensar que não. Eu acho que com a informação descentralizada... Porque ela vai vir por obsolescência do sistema atual e não por imposição, entendeu? Exatamente. Essa é a minha visão. Você tem um mecanismo que ele é adotado voluntariamente pelas pessoas, é porque ele é melhor. Senão as pessoas não adotariam esse mecanismo. Perfeito. E eu acho que é justamente por isso que o Estado ainda existe hoje, porque as pessoas, muita gente ainda não vê uma solução melhor do que isso no horizonte. Mas as soluções existem. A gente sabe, a gente vê pela informação descentralizada, pelos sistemas que existem essas soluções, né? O próprio avanço tecnológico, né, permite essas coisas acontecerem. Uma coisa que é da minha área, né, que eu fiz direito também, depois de fazer engenharia eu fiz direito, e é uma dúvida muito comum do pessoal, é esse negócio do ordenamento jurídico uno, porque quando a gente fala de ancapistão, a gente está falando inegavelmente, ou seja, não tem como fugir disso, de você ter mais de uma lei aplicável no mesmo local, ou seja, você vai ter vários contratos privados, várias leis privadas, em que pessoas diferentes no mesmo local vão estar obedecendo a leis diferentes. E eu sei que isso parece uma coisa estranha para quem não olha para a coisa a primeira vez. Poxa, mas espera aí, mas se num determinada lei isso for permitido e em outra for proibido, como é que faz para resolver? Mas existem mecanismos para resolver isso, existem cortes, e isso já existe hoje em dia. O direito internacional nada mais é do que isso. O direito internacional, se você tem a lei americana, você tem a lei brasileira. Se você tem uma querela qualquer jurídica com um americano, você vai cair no exato mesmo caso. É uma coisa muito comum, já tem princípios para isso, já tem diretrizes legais para isso, que basicamente são no sentido de preservar o núcleo básico, ou seja, a ética libertária, aquele núcleo básico não pode ser ferido. Então aquilo ali, seu direito de propriedade, seu direito à vida, direito à liberdade, aquilo ali não morre. E fora isso, você vai seguir jurisprudência de tribunais. Então, assim, já existem mecanismos para isso muito simples. É lógico, você pode argumentar que você ter a mesma lei facilita a coisa numa região, realmente fica mais fácil julgar aquilo ali, mas o que a gente está vendo é o seguinte, com a agilidade da informação distribuída, com a capacidade de processamento desses sistemas jurídicos, essa vantagem é mínima. E, por outro lado, você botar o tribunal público, ele é absurdamente ineficiente. O tribunal público, por sua característica de ser monopolista, ou seja, você não pode escolher. Se você quiser entrar na justiça aqui no Rio de Janeiro, você tem que entrar no Tribunal do Rio. Quer entrar na justiça em São Paulo, você tem que entrar no Tribunal de São Paulo. Você não tem opção. Embora isso, em princípio, não seja uma coisa ruim, isso leva a um monopólio que leva a acomodação, que leva à ineficiência. É o que a gente vê com o Estado de forma geral. A justiça no Brasil é absurdamente ineficiente, mas absurdamente ineficiente. Lógico, você vai encontrar funcionários públicos interessados que tentam fazer o melhor. Não estou dizendo que todo mundo ali faz jogo de... Mas, meu amigo, a verdade é que a grande maioria faz. Não há incentivo, né, Peter? Eles não têm incentivo, exatamente. É a questão que eu já até falei em alguns vídeos também do incentivo perverso do funcionário público. O funcionário público, ele tem incentivo para não fazer nada. Porque qualquer coisa que ele tente fazer, que ele tente melhorar, ele pode ser punido por isso. Ao passo que se ele não faz nada, ele está tranquilo. O salário dele não vai acabar nunca, ele tem estabilidade.
Então isso leva a um incentivo de todo mundo ficar parado, ninguém fazer nada. E é o que você vê, se você tiver a oportunidade de trabalhar numa repartição ou com algum órgão público, você vê isso. Infelizmente, essa é a verdade. Tem as pessoas que querem